Bem-vindos a mais uma videoaula sobre o tema termodinâmica. Esta videoaula é especificamente sobre o ciclo de Carnot, e nela nós faremos uma ligação entre a experiência do Carnot, os gráficos do diagrama P vezes V e o que realmente acontece dentro do cilindro na máquina de Carnot. Então, como foi que o Carnot montou o seu experimento? Ele escolheu 4 pontos no gráfico de pressão vezes volume, pontos A, B, C e D, e fez 4 transformações no gás, do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, do ponto C para o ponto D e voltando para o ponto A partir do ponto D. Estas são as representações das 4 transformações que o Carnot fez no seu ciclo. Quais eram essas 4 etapas? Do ponto A para o ponto B ele fez uma expansão isotérmica. Do ponto B para o ponto C ele fez uma expansão adiabática, ou seja, onde não há troca de calor. A terceira etapa foi uma compressão isotérmica do ponto C para o ponto D. E a última etapa é uma compressão adiabática do ponto D para o ponto A. Entre os pontos A e B existe troca de calor e o sistema recebe energia. E entre os pontos C e D também existe troca de calor e o sistema perde calor para o meio ambiente. A transformação isotérmica de A para B é feita numa temperatura mais alta, a temperatura T1, e do ponto C para o ponto D é feito na temperatura mais baixa, ou seja, com a fonte fria, na temperatura T2. Isso aqui é bastante, digamos assim, teórico, né? E a gente fica com um pouco mais de dificuldade de entender na prática o que está acontecendo. Este vídeo é exatamente para explicar o que acontece numa máquina quando ela segue este ciclo de Carnot. Então aqui, como foi a máquina que o Carnot montou para fazer esse experimento? Aqui a gente tem um cilindro. Nesse cilindro foi colocado um êmbolo. Esse êmbolo pode subir e descer. Ele também associou um eixo, representado aqui por esta engrenagem aqui, que pode girar. E ele ligou este êmbolo nesta engrenagem através de uma barra pivotada. Então aqui ela pode girar essa barra, então ela não é fixa. Então quando esse êmbolo sobe, ela empurra essa barra para cima, que faz essa engrenagem girar. E ele preencheu, né, esta parte aqui do cilindro com gás. Quais foram aqui as etapas deste experimento? A primeira etapa foi essa expansão aqui do gás. E vocês viram que na hora que o gás se expande, ele empurra este êmbolo, que empurra a barra, que faz a engrenagem girar. Depois a segunda parte continua sendo uma expansão, ela continua fazendo a barra girar, e agora a gente vai começar a observar as contrações ou as compressões do gás. E aqui de novo, você terceira etapa e depois a quarta etapa, e aqui tudo volta ao ponto inicial, porque nós estamos falando aqui de um ciclo, ou seja, ela começa e termina no mesmo lugar. Então essas foram as 4 etapas do ciclo de Carnot. Agora vejamos aqui esta primeira etapa aqui. Vamos começar a colocar nomes e detalhar um pouco mais. Esta primeira etapa aqui foi uma expansão isotérmica, ou seja, ela aconteceu com o gás mantendo-se na mesma temperatura. A segunda foi uma expansão adiabática, ou seja, sem troca de calor com o meio ambiente. A terceira etapa é uma compressão isotérmica. E a quarta etapa, uma
compressão adiabática. E como essas 4 etapas são representadas aqui no nosso gráfico de pressão versus volume? Este ponto A, que é o ponto inicial, né, a condição inicial, a característica inicial do nosso gás, possuía uma pressão e um determinado volume. Então o gás estava aqui confinado no nosso cilindro, pressionado pelo êmbolo, e ele ocupava um determinado volume e tinha uma determinada pressão. É assim que se representa, né, o estado do gás neste ponto A. Ele passa para o ponto B através de uma expansão isotérmica. A gente já viu que a expansão isotérmica entre o ponto A e o ponto B, e aqui no ponto B acontece através dessa linha aqui, esta é a representação. Ela acontece numa temperatura constante, a gente vai chamar essa temperatura aqui de T1. E ele passa, né, a pressão aqui se reduz, ó, a pressão aqui estava mais alta, aqui no gráfico a pressão está mais baixa, e o volume aumenta. O volume no ponto A estava marcado aqui nesse eixo, ele aumenta aqui para o volume B. E o que a gente tem aqui? Ó? Lembrando da equação de Clapeyron. P vezes V igual a nRT. P é pressão, V é volume, N é o número de moles, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura em Kelvin. Se você reparar aqui, ó, N é o número de moles. E como o gás estava confinado neste espaço, nem aumentou nem diminuiu, ou seja, o número de moles é constante. R, que é a constante universal dos gases, nem precisamos falar, ela é constante também. E como foi feita uma transformação isotérmica, ou seja, a temperatura constante, todo esse lado aqui da equação é constante, ou seja, a gente pode escrever que P vezes V é igual a constante, ou seja, PA vezes VA é igual a PV vezes VB. E mais do que isso, em todos esses pontos aqui entre A e B, nós tivemos esta multiplicação entre P e V sempre válida e sempre igual a constante. O caminho que você vai de A para B não pode ser qualquer caminho. Ele tem que ser ao longo desta curva aqui, que é uma curva isotérmica. Então, este foi a primeira parte, a primeira etapa do ciclo de Carnot. A segunda etapa continuou sendo uma pequena expansão, uma expansão adiabática agora, sem troca de calor, e ele passou do ponto B para o ponto C. Ao longo desta curva aqui, que é a representação de uma expansão adiabática. Do ponto B para o ponto C, houve alteração de pressão, volume e temperatura. E a temperatura aqui diminuiu. Ela passou de uma temperatura mais alta para uma temperatura mais baixa. Então aqui a gente tem o volume do ponto C, ele continuou sendo uma expansão, veja que VC é maior que VB, e a pressão diminuiu. Pressão em B é muito maior do que pressão em C, aqui indicado aqui no nosso gráfico. E a temperatura aqui é mais baixa também. As isotérmicas são representadas por curvas semelhantes aqui, paralelas a essa primeira, e a isotérmica que passa aqui pelo ponto C está aqui mais baixo, então essa temperatura é mais baixa. Outro ponto importante é que, como é uma transformação adiabática, não há troca de calor, ou seja, calor fornecido ou retirado do sistema igual a zero. A primeira etapa aqui, a compressão isotérmica. Isotérmica a gente já falou um pouquinho dela. Ela foi a passagem do ponto C para o ponto D. Aqui foi uma expansão e aqui vai ser uma compressão. Tanto que ela acontece ao longo dessa linha isotérmica. E a gente tem aqui para os pontos a pressão e o volume, agora marcados aqui, ó, o volume diminuiu e a pressão aumentou quando a gente passou do ponto C para o ponto D. Mais uma vez, como a temperatura é constante, ou seja, PV é constante, então a gente tem sempre que
de C vezes V de C igual a P de D vezes V de D. E o último pedaço desse ciclo, né, a última etapa, é uma compressão adiabática, onde a gente passa do ponto D para o ponto A e volta para o início do ciclo. Então aqui a gente tem pressão de A, o volume de A, e mais uma vez não existiu troca de calor nesta etapa do ciclo de Carnot. Então aqui, ó, no ponto A e no volume A. Vamos entender mais um pouquinho o que acontece aqui nesta expansão. Essa expansão não acontece sozinha. O gás não passa do ponto A para o ponto B sem nenhum estímulo. Qual foi o estímulo aqui? Foi feita uma cessão de calor, né? Foi fornecido ao gás uma quantidade de calor, que a gente vai chamar aqui de Q1, para que ele pudesse fazer essa expansão. Agora preste bem atenção. Quando você fez essa expansão, a temperatura não aumentou. O que aumentou foi o volume, né? Através de uma entrada de calor, ou seja, a gente forneceu calor para esse sistema. Vamos lembrar aqui, ó, expansão isotérmica, que foi o que a gente fez do caminho do ponto A para o ponto B, a temperatura constante e o volume aumentou. Da primeira equação da termodinâmica, a gente tem que quando se fornece energia, representada aqui por Q1, para um sistema, esta energia pode se transformar em duas coisas. Ela pode se transformar em trabalho e ela também pode se transformar em energia interna. Quando que ela se transforma em trabalho? Quando existe variação do volume. E quando ela se transforma em energia interna? Quando existe variação da temperatura. Neste caso, a gente fez uma transformação a temperatura constante, ou seja, ΔU foi igual a zero. Lembra, ΔU está sempre relacionado à temperatura do gás. Se não houve variação de temperatura, não houve variação de energia interna. Então, toda a energia fornecida ao sistema virou trabalho, ou seja, virou expansão do volume daquele gás. E como houve expansão, trabalho é positivo e, consequentemente, Q também é positivo. Ou seja, Q é positivo porque houve entrada de energia no sistema, nós estamos aqui, entrada de energia no sistema, e trabalho é positivo porque houve expansão do gás. Na segunda parte aqui, na segunda etapa do ciclo de Carnot, foi uma expansão adiabática, Q igual a zero. Neste caso, voltando na nossa equação aqui da primeira lei da termodinâmica, Q igual a zero, a gente tem que trabalho igual a menos ΔU. Ou seja, houve uma expansão, trabalho é positivo, e ΔU aqui foi negativo, ou seja, houve uma redução da energia interna do gás, ou seja, quando há redução da energia interna do gás, existe redução da temperatura. Por isso que T2 é menor do que T1, porque houve redução da energia interna deste gás. Então, trabalho é positivo e ΔU é negativo. Terceira etapa aqui é uma isotérmica. Isotérmica a gente já falou um pouquinho e como que ele fez, né? Como que o Carnot fez essa transformação, retirando energia do gás. Então aqui o gás cede energia para uma fonte fria. É onde você retira uma energia e a gente vai chamar essa quantidade de energia retirada do gás de Q2. Lembrando, compressão isotérmica, temperatura igual a constante, ΔV, que é a variação do volume, foi menor do que zero. Primeira lei da termodinâmica, quantidade de energia igual a trabalho mais ΔU. ΔU igual a zero, temperatura foi constante, ou seja, temos que toda a energia retirada aqui do sistema foi devido à compressão deste volume, ou seja, a variação de volume deste gás, ou seja, ao trabalho que foi realizado sobre ele. Neste caso,
como ΔV foi negativo, tanto o trabalho como o Q são negativos. Eu retirei energia, Q é negativo, e eu comprimi o gás, trabalho é negativo. E a última etapa agora do nosso ciclo, onde a gente passa de D para o ponto A, e a gente volta no início do nosso ciclo, foi uma compressão adiabática, ou seja, Q igual a zero. Lembrando que Q igual a tal mais ΔU, ou seja, trabalho mais variação da energia interna. Então a gente tem aqui que nesta última etapa aqui, nesta última compressão, ΔU igual a menos trabalho. Como o volume diminuiu, trabalho é negativo, e aqui a gente teve ΔU positivo. Então é neste ΔU positivo significa que houve aumento da temperatura. Então quando eu passo aqui do ponto C, do ponto D para o ponto A, eu tenho um aumento da temperatura. De T2, ele volta para a temperatura T1, que é a temperatura mais alta. E agora nós temos aqui todo o nosso ciclo de Carnot representado. E agora a gente já conseguiu entender o que estava acontecendo, né, dentro daquela máquina que o Carnot montou. Uma expansão isotérmica, seguida de uma expansão adiabática, seguida de uma compressão isotérmica e depois uma compressão adiabática. Entre os pontos A e B, aqui estão todas as etapas da transformação. Entre os pontos A e B houve uma absorção de energia pelo sistema e houve uma retirada, ou o sistema cedeu energia entre os pontos C e D. Entre os pontos B e C e D e A são duas transformações adiabáticas e não a troca de calor. E aí foi onde o Carnot conseguiu, né? E aqui você consegue, através de um pouquinho de matemática mais avançado do que existe no segundo grau, no ensino médio, a gente consegue mostrar que Q2 sobre Q1, ou seja, essas quantidades de calor aqui, são proporcionais às temperaturas T1 e T2. Então, Q2 sobre Q1 igual a T2 sobre T1. E é aqui onde Carnot conseguiu demonstrar que o rendimento da máquina térmica, que é dado por Q1 menos Q2, ou seja, o trabalho realizado dividido pela quantidade de energia fornecida ao sistema. Isso aqui pode ser escrito como Q1 sobre Q1 menos Q2 sobre Q1, ou seja, 1 menos Q2 sobre Q1, e eu posso substituir aqui Q2 sobre Q1 por T2 menos T1. Então fica aqui, rendimento da máquina térmica é igual a 1 menos T2 sobre T1. E como T2 sobre T1 é sempre um número menor do que 1, mas maior do que 0, foi esta a grande conclusão do trabalho do Carnot, que o rendimento de uma máquina térmica é sempre menor que 1 e que ele pode ser expresso por 1 menos T2 sobre T1. E qual que é a beleza, né? Ou qual que é a grande utilidade dessa equação de Carnot? É que agora, né, os engenheiros e os técnicos, eles podem, na hora que vão projetar as suas máquinas térmicas, eles podem calcular qual será o rendimento da máquina e qual deve ser a temperatura de operação daquela máquina. Ou seja, qual deve ser a temperatura dessa minha fonte quente e qual deve ser a temperatura dessa minha fonte fria para que eu tenha um bom rendimento da minha máquina. Vamos lembrar, rendimento é a relação entre o trabalho que eu obtenho da máquina e a energia que eu coloco lá dentro. Se eu tenho um motor que tem um baixo rendimento, o que acontece? Significa que eu vou ter que queimar muito combustível, ou seja, eu vou gastar muito dinheiro. E com a gasolina no preço que ela está hoje, um rendimento baixo de uma máquina não é nada aconselhável. Na verdade, um rendimento baixo de uma máquina não é nada aconselhável em qualquer situação, particularmente quando o dinheiro sai do nosso bolso. Então aqui os engenheiros têm uma forma simples, porque medir temperatura é uma coisa bastante simples, muito mais simples do que medir quantidade de calor que foi trocada com o ambiente. E aqui eles conseguem, né, ter os parâmetros para que eles possam fazer o projeto de uma máquina térmica que tem uma boa eficiência. Se ela vai trabalhar, como o nosso motor do carro trabalha mandando energia para a fonte fria, que é o meio ambiente, que funciona próximo de 300 Kelvin,
eles conseguem agora saber qual é a faixa de operação que eles precisam ter dentro do motor, né, dentro da fonte quente, para que essa relação aqui, 1 menos Q2 sobre Q1 ou 1 menos T2 sobre T1, seja a mais alta possível para que a gente tenha o melhor rendimento possível do nosso carro. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham conseguido fazer uma melhor relação entre o que acontece no mundo físico, ou seja, em uma máquina, com aquilo que acontece nos gráficos, que são a forma que nós temos para estudar as transformações térmicas e uma grande ferramenta do estudo da termodinâmica. Muito obrigado por assistirem a mais essa videoaula. Nós nos vemos na próxima. Grande abraço!